Tá entendendo? Então, muitas coisas que aconteceram no seu passado vai ser restituído quando você começar a renegar, rejeitar e renunciar. E eu quero falar com vocês aqui a Esdras, né? No capítulo 4, hoje nós vamos falar. Nós falamos de Neemias, todo o projeto, todo o caminho. E Esdras também começou com Neemias. Mas as mensagens sempre vêm para nos fortalecer, nos levar. Quero aqui que você veja conosco o livro de Neemias no capítulo 4. E eu quero dizer a você que logo eu vou começar a falar do livro de Esther. Nós vamos fazer estudo desde os primeiros capítulos do livro de Esther e os propósitos, né, de Deus ali dentro do livro de Esther. Aqui é Esdras, capítulo 4, a partir do 1. Não vou ler todos os versículos, né, que vai até o 24. Você já prepara aí para você estar lendo até o 24 aí na sua Bíblia, tá? Eu vou ler só alguns versículos. Esdras 4, a partir do versículo 1, diz assim: Eu vindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro, edificavam o templo do Senhor, ao Senhor, Deus de Israel. E chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos países e disseram-lhe: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esdras a Asdom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais do país de Israel lhe disseram: Não convém que vocês nos edifiquem. Veja o que a palavra de Deus está dizendo. Não convém que vocês nos edifiquem em casa ao nosso Deus, mas nós só a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrar os seus planos todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia, sobre o reino de Assuero. No princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e Jerusalém. E nos dias de Ataxerxes, escreveu Bislão, Metridate, Tabeel e outros da sua companhia, e a Ataxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres siríacos na língua siríaca, e escreveram, pois, Reum, o chanceler, Cisai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém e ao rei Ataxerxes, nesta maneira. Então escreveu Reum, o chanceler, e Cisai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Afarzaquitas, Tarpelitas, Farcitas e todos os outros nomes, né? Bom, não vou ler tudo, vou ler só até aqui. E vamos entender por que se deu, né, essa oposição ao povo de Deus. Em Mateus 5,5 diz assim: Bem-aventurados humildes, pois herdarão a terra. Quem herdará a terra, irmãos? É os humildes. Quem herdará os céus? Os humildes. A Bíblia diz que a oposição ela nos afeta profundamente e muitas vezes é difícil perdoar ou ficar em silêncio quando descobrimos que alguém está contra nós. E na leitura aqui da palavra, os inimigos, quer dizer, estavam de olho nas terras de Judá. No entanto, embora alegassem buscar a Deus, a verdade é que também adoravam outros deuses e assim não podiam ser considerados
aliados com Zorobabel. Calmamente rejeitou a ajuda, partiram para outras táticas, mas sempre com o mesmo objetivo: impedir a continuação da construção. Querido irmão, em todos os tempos, sempre teve perseguição contra a igreja, contra o povo de Deus, contra as coisas certas. Sempre há, sempre teve, sempre vai ter perseguição, porque nós temos um inimigo que luta contra as nossas almas, que luta contra os propósitos e os projetos de Deus. É isso que muitas vezes as pessoas ainda não entenderam, que nós temos um inimigo poderoso aí, que sempre, ele não dorme, ele está trabalhando todos os dias, dia e noite, para parar você, para desanimar você, para pôr você nos pés, porque a missão desse inimigo é matar, roubar e destruir. Então você que é servo de Deus, serva de Deus, tem que ficar mais atento à palavra, ficar mais atento ao que o Espírito de Deus vai falar no seu coração. Aqui tinha uma oposição, se levantou uma grande oposição, porque o diabo não queria que o povo construísse a igreja, não construísse as suas casas, não queriam que eles voltassem para Jerusalém, porque o objetivo deles era tomar as terras de Jerusalém. E eles vieram junto com o povo de Deus ali, estavam todos juntos. Quer dizer, o povo de Deus estava misturado com os inimigos estavam entre eles. E eles alegaram: nós estamos aqui também para construir a casa de Deus. Veja que eles não falaram contra a construção, até que eles foram a favor, mas o objetivo deles era outro. Então, muitas vezes, irmão, pessoas que dizem que são de Deus, que estão do seu lado, que vai te ajudar, conta para mim o seu segredo, fala o que é que você vai fazer, e você, inocente, não percebe que o inimigo está ali com um sapatinho de algodão, para você abrir a boca, para você falar das coisas que não deveria falar, para ele frustrar os seus planos. Então a Bíblia diz aqui que eles entraram pelo meio para frustrar os planos do povo de Deus. E olhe, pensando aqui, por que o povo de Deus, eles foram levados como escravo para a Babilônia? Por que eles foram levados? O que a Bíblia nos ensina com isso? Por causa da idolatria, por causa dos maus tratos, porque eles abandonaram a Deus, começaram a agir com perversidade, começaram a fazer muitas coisas que eram contrárias à palavra. Por isso Deus avisou através de Jeremias durante 25 anos e eles não deixaram essas práticas. Por isso Deus permitiu o rei Nabucodonosor entrar lá e destruir a cidade inteira e levar eles como cativos. Então era das causas. Então Zorobabel, o responsável ali pela casa de Deus e construção à casa de Deus, ele disse: não, nós não vamos aceitar vocês. Vocês adoram outros ídolos e nós não podemos misturar aqui, porque aqui é só o Senhor. Aqui não tem misturança com outros ídolos. Aqui Deus quer que nós construamos a sua casa. Então eles ficaram bravos, ficaram nervosos com Zorobabel e disse: já que vocês não aceitam a gente construir a casa de Deus com vocês, nós vamos frustrar os seus planos. Vamos preparar perseguições e pessoas para frustrar. Tá entendendo como que o inimigo age? O inimigo não é bobo, irmão. Se você tomou um propósito de Deus, de servir ao Senhor, de fazer o que é certo, você tem que estar preparado para a oposição. Você tem que estar preparado para as pessoas falar para você que não está mais que não está mais junto com você, que agora eles vão trabalhar contra você. Infelizmente, sempre vai ter, porque você está fazendo o que é certo. Você está acreditando num Deus vivo, um Deus poderoso. Então é claro, se você continuar buscando a Deus de verdade, irmão, Deus vai operar na sua vida grandemente.
Então, eles colocaram tudo para poder impedir a construção da igreja e também a construção das suas casas. Então, há muitas estratégias disponíveis para quem quer prejudicar outra pessoa. Olha, muitas estratégias. A mentira, a denúncia, o suborno, a intimidação. A tendência natural do ser humano é defender-se contra isso e talvez até revidar na mesma moeda. Escuta que o povo de Deus nunca vai revidar na mesma moeda. O povo de Deus, ele vai sempre agir de maneira diferente, nunca revidar. Mas não é esse o procedimento que se espera dos filhos de Deus, que tem o seu maior exemplo em Cristo e alguém que suportou em silêncio a mais terrível oposição. Viver dia a dia com Deus significa confiar nele quando tudo está bem, mas principalmente quando há dificuldades. O cristão sabe que o Senhor mantém o controle e o que o próprio Deus virá em sua defesa no momento certo. Isso você pode ter certeza disso, meu irmão. Você se sente perseguido por alguém, irmão? Aqui é uma pergunta. Você se sente perseguido por alguém? Em primeiro lugar, é bom analisar a situação com muita humildade, para ver se o seu adversário não teria um pingo de razão em sua questão. Veja, você está perseguido, alguém está perseguindo você? Então procure saber se o seu adversário não está tendo razão com isso, tá? Procure saber. Ninguém de nós é perfeito, você sabe. Às vezes a gente dá razão para o inimigo nos perseguir. Então, a primeira coisa, não dê razão para o inimigo te perseguir. Seja correto com as suas coisas, pague as suas contas, não brigue com ninguém, não chame a briga para ninguém, entendeu? Faça o que é certo, faça aquilo que agrada ao Senhor. Não dê razão para o inimigo te perseguir. Ninguém nos é perfeito. Estamos todos sujeitos a agir com motivação errada, que precisam ser corrigidas. Mas, se não for esse o caso, talvez você realmente seja prejudicado durante algum tempo, como os judeus, que foram impedidos de continuar sua obra. Mas os planos de Deus não podem ser interrompidos por pessoas. Irmão, coloca isso na sua cabeça. As coisas que Deus está preparando para nós aqui, ninguém pode impedir, querido. Ninguém vai impedir os planos de Deus. Entendeu? Porque, afinal de contas, não é coisa de homem, é coisa de Deus. E Deus interfere a hora que Ele quiser interferir, porque é dele. É Ele que está dirigindo. A obra daqui da terra não é do homem, é de Deus. Ninguém é dono da igreja aqui, irmão. Ninguém é dono da igreja. O dono da igreja é o Senhor. Eu não estou falando das quatro paredes. Eu estou falando do barro. Eu não estou falando do tijolo. Eu estou falando de homens e mulheres espirituais. É a igreja que vai subir. Tijolo não sobe, tá? Mas é a igreja, os santos, os lavados, os remidos com o sangue do Cordeiro. Então, Ele é o maior interessado em que você execute a tarefa que Ele mesmo lhe deu. Por isso, o exemplo de Zorobabel nos inspira a ficar firmes, porque não foi fácil para Zorobabel, é o sacerdote. Então, não foi fácil para ele, irmão. O necessário é aguardar em silêncio até que o próprio Senhor providencie um novo caminho. Sofrer oposições é uma das oportunidades para exercitar a fé incondicional com Deus. Então, a oposição. Por que que as pessoas estão se opondo? Por que que elas estão incomodadas, não é? Existe alguma coisa aí que está chamando a atenção desses opositores, desses inimigos, mas a sua responsabilidade é continuar firme, acreditando no Senhor, sabendo que Ele é poderoso para fazer muitas vezes mais do que você pensa ou até imagina. Eu quero estar aqui orando pela sua vida. Lembrando vocês que quarta-feira é dia de tratamento da cura interior. Estaremos ali atendendo as pessoas, principalmente nesta área
muito importante do passado. Às vezes a pessoa é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, é uma pessoa que tem compromisso com a obra, mas está só sofrendo, depressão, gasta muito com doença, com enfermidade, são pessoas que estão sofrendo de maldições do passado, maldição do avô, da avó, do bisavô, maldições de coisas que aconteceram, né, no passado. Então, na quarta-feira estaremos tratando muito sobre esta área. Às vezes você está sofrendo, você está amarrado, prisioneiro de algo lá do passado. E é preciso liberar, irmão, perdão. Perdão é algo muito especial, algo muito importante. Até ontem eu estava ouvindo um testemunho de um pastor, e ele estava contando que ele tinha uma igreja, não muito grande, uma igreja média. E aí ele disse que chegou na igreja um mendigo todo rasgado, todo sujo, todo maltrapilho, com fome, e perguntou para ele se ele não tinha comida. Ele foi lá e deu, né, comida para ele, entrou e ele fez um abrigo para ele no fundo da igreja. Irmão, foi a pior coisa que ele fez na vida dele, esse pastor. Depois de um tempo, esse mendigo era um pastor desviado, né, que estava ali, e ele movimentou, levantou um processo contra a igreja para pagar ele. Que ele alegou que estava morando no fundo da igreja e ninguém estava pagando ele. Ele entrou com um advogado, esse mendigo, né? Entrou com um advogado para ganhar a causa. Aí o pastor, que era o pastor da igreja, recebeu uma cartinha. Eu achei um absurdo isso, meu irmão. Muito absurdo. Às vezes você quer ajudar alguém e a pessoa te ferra, né? Então o que aconteceu? Esse pastor recebeu uma carta da justiça, que ele estaria disponibilizando todos os bens da igreja, todos os sons, tudo da igreja, porque ele tinha abrigado aquele homem lá, e aquele homem estava entrando na justiça, porque ele estava trabalhando, não estava ganhando nada ali. Você imaginou isso? Ele fez isso com esse pastor. Irmão, tudo foi empenhorado. Então ele chegou e falou assim, ele foi chorar, né, irmão? Ele foi para a presença de Deus, ele foi para as madrugadas e perguntou a Deus: Senhor, por que tudo isso está acontecendo? Eu trouxe essa pessoa para aqui para poder ajudar, e agora ela entrou para me arrancar tudo, para tirar, porque, Senhor, essa obra não é minha, essa obra é do Senhor. Aí, passado algum tempo, eles rastrearam a vida do pastor da igreja e viram que ele não tinha nada, que tudo era da igreja. Então, ele tinha somente uma motinha daquelas bis, né? Motinha bem simplesinha, que ele usava para fazer visita para as pessoas. Então, o que acontece? O advogado desse falso pastor aí, esse falso mendigo, foi lá e chamou ele. E falou assim: olha, o meu cliente, ele diz que aceita a sua moto. Que ele, se você der a sua moto para ele vai cancelar o processo. Ele orou a Deus, sabe? Foi no dia do encontro. Irmão, foi assim, foi uma emoção muito grande, sabe? Foi uma emoção muito grande, que talvez ele chegasse na cara daquele falso pastor ali e falasse umas boas na cara dele e dissesse para ele que ele estava errado e tal. Irmão, foi assustador o que aquele pastor verdadeiro, servo de Deus, estava passando. Porque ele colocou tudo diante de Deus e sabe o que ele estava passando por aquele problema, que ele não devia nada. Ele só tinha aquela moto e ele falou para Deus: ó Senhor, falou para aquele falso pastor, chegou e falou para ele: olha, eu só tenho essa moto do qual eu uso ela para fazer a obra de Deus. Mas se você está querendo ela, eu vou te dar. Eu vou te dar. E ainda quero dizer para você, meu irmão, eu amo você em Cristo Jesus. Quero que você esteja bem. Eu nunca quis o seu mal.
Que Deus te abençoe. Que Deus te dê tudo que você precisa. Irmão, foi algo assim, não ficou ninguém que não chorou, sabe? Com esse testemunho. E aquele falso pastor recebeu aquela moto e foi embora. Como se ele falasse assim, ganhei a moto pelo menos, né? Nas custas de um homem de Deus, de um servo de Deus, que só tinha ela para fazer a obra de Deus. E ele foi para casa e dizendo, Senhor, agora nós vamos ter que ir de a pé, né? Nós temos que ir de a pé agora visitar as pessoas. Deus abençoe, irmã Aislana. Então ele disse assim, eu vou de a pé. Irmão, quando ele chegou na casa dele, olha, de arrepiar. É de arrepiar. Quando ele chegou na casa dele, tinha um carro na garagem. Acredite você, quem quiser. Se você quiser acreditar. Tinha um carro na garagem. E ele perguntou para a esposa assim, por que esse carro está aqui na garagem? A esposa disse, foi uma pessoa que mandou para você. Eu falei, como assim? A pessoa mandou para mim. Quem é essa pessoa? Ela não sabia. Ela pegou o nome da pessoa, o endereço, foi lá na casa da pessoa para perguntar o que significava aquilo. Porque ninguém dá um carro para outra assim, né, irmão? Você sabe disso. Se Deus não tiver na causa, as pessoas são até difíceis de dizimar, de ofertar, irmão. Que dirá dar um carro, mãe. E nem crente não era, irmão. O marido dela era da maçonaria. O marido dessa pessoa que deu era da maçonaria. Tá entendendo? Então, ele foi olhar e perguntou para ela. O que significa isso? Ela disse, olha, eu estava orando ontem de madrugada. E Deus falou para mim dar o meu carro para você. Foi Deus que falou para mim. E aí, o outro problema, eu falei com Deus, falei, Senhor, aí a pessoa falando com ele, como é que eu vou dar o meu carro? Que o meu marido não vai aceitar, meu marido é da maçonaria. Ele não vai aceitar. E aí ela, quando o marido chegou, ela conversou com o marido, olha amor, eu estava orando, e Deus falou para mim que eu tinha que dar o carro àquele pastor. O pastor. Então ele olhou para ela e disse, não, pode dar. Eu aceito, pode dar. Assim, mano, sem mais, sem menos. Isso é coisa extraordinária. E aí, ele aceitou dar o carro para ele. Então, querido irmão, veja só, a gente vê isso como uma força do perdão. Porque o que aquele falso pastor fez com ele foi coisa de maligno, diabólico, irmão. Maligno, diabólico, não é coisa de Deus. Mesmo ele tendo toda a razão do mundo para pegar até no pescoço desse outro, ele não fez. Ele não quis odiá-lo. Mas o Senhor colocou algo dentro dele tão tranquilo, que ele foi lá, ele perdoou ele, entregou a moto que ele tinha, a única coisa que ele tinha, e o Senhor reverteu a situação. Irmão, isso soou como um barulho no reino celestial. Preste atenção que quando você faz algo que é contrário às coisas que estão acontecendo, isso mexe com o coração de Deus. Toda vez quando você sente isso, irmão, faça. Porque quando você faz isso é porque Deus está querendo enaltecer, te levantar, te abençoar grandemente a sua vida. E aquele pastor, ele não se conteve às lágrimas. Ele dava o testemunho dele assim, chorando, irmão. Chorando. Meu Deus, meu Senhor, obrigado, Jesus. E ele ficou assim, transtornado de ver aquilo, né? Ficou feliz, alegre, a sua alegria no coração. Veja o poder de um perdão. Entendeu? Então, às vezes as pessoas estão te devendo e você fica assim, sempre lembrando e falando, se as pessoas não te pagam, entrega nas mãos do Senhor.
Senhor, eu abençoo essas pessoas que me fizeram isso, mas não guarde mágoa, não guarde ódio, perdoe essas pessoas. Faça muito mais do que você pensa em fazer. Isso me chamou muito a minha atenção. Disse, olha, Senhor, como o Senhor é lindo, é maravilhoso. Mas é algo que a gente não se vê, né, irmão? A gente não vê essas coisas acontecendo. Então esse é o testemunho que eu queria que você pensasse, que você analisasse que o nosso Deus está presente. Como esse povo aqui, que queria fazer mal para não construção da casa de Deus, para paralisar o reino de Deus. Então, que o Senhor possa abençoar grandemente a tua vida, a tua casa, a sua família, seus filhos, e que libere perdão. Perdoe as pessoas que te feriram, que te machucaram, tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos em teu nome, pelas tuas maravilhas, pelo seu grande amor e bondade, pela sua misericórdia. Pai, vai de encontro àqueles que estão em casa, aqueles que estão no sítio, na chácara, nas fazendas. Eu abençoo, Senhor, a Islana, Bruna. Senhor, eu abençoo a Mônica. Eu abençoo os irmãos que vão entrar logo após, Senhor, essa live. Aqueles que vão entrar mais tarde ou à noite. Manifesta sobre eles a tua graça. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade. Eu não sei a luta que eles estão passando, Senhor. Mas o Senhor conhece. Vai de encontro agora no sítio, nas chácaras, nas fazendas. Senhor, aonde quer que ele se encontre agora, repreende a doença, repreende a enfermidade, repreende a dor, repreende a tristeza, repreende a revolta. Senhor, abençoa o teu povo, derrama sobre eles uma unção especial, a unção de libertação, a unção de cura, a unção de milagre, porque é isso que o Senhor quer fazer sobre a tua igreja, sobre o teu povo nessa terra. Levanta homens e mulheres, Senhor, que acreditem, que creem na tua verdade e que o Senhor ainda responde oração, que o Senhor opera sinais, que o Senhor cura, que o Senhor liberta. Vai de encontro a essa pessoa que, quem sabe, ela está sendo oprimida, ela está sendo, Senhor, colocada sobre a parede. Senhor, alguém roubou, alguém tirou alguma coisa dela. Coloque as tuas mãos para essa pessoa e abençoa, Senhor. Dai forças, coragem para reverter toda a situação na sua vida, em nome de Jesus. Nós agradecemos ao nosso Pai por esta manhã, por este dia. Que o Senhor venha te abençoar, meu irmão, minha irmã. Que você possa ser muito abençoado. Amanhã estaremos aqui de volta, aqui pela 94 FM, das 10 ao meio-dia. Pelo Facebook, todos os dias, das 11h20, 11h15. Se você entrar e ainda não tiver, espera mais um pouquinho, que às vezes a gente atrasa um pouquinho, tá? Então, todos os dias nesse horário, a gente está entrando pelo Facebook. Nós temos também muitas mensagens no YouTube, que você pode entrar lá no programa Bom Dia Espírito Santo. Essa semana nós falamos sobre Neemias, mensagem muito profunda sobre Neemias. Nós estamos agora com Esdras, que é das mesmas mensagens, mas vem trazendo várias revelações diferentes, de ensinos para cada um de nós. E cada revelação tem um testemunho, tem uma bênção que Deus tem para cada um de nós. Depois nós vamos começar Esther. Então fique aí de prontidão para aprender com Jesus, para mergulhar nesses ensinos profundos que é a palavra de Deus. Estejam preparados, irmãos, a conhecer algo profundo que Deus tem para nos revelar. Mas nós precisamos dar lugar para o Espírito Santo. Nós precisamos entrar para o nosso quarto e orar e pedir, Senhor, abra meus olhos e ouvidos para que eu possa ouvir a tua voz. Porque eu quero ter uma experiência contigo. Senhor, muitas vezes as pessoas falam de Deus, mas você tem que ter uma experiência com esse Deus. Você tem que ter algo profundo com Ele, né? Uma das coisas boas, lindas e maravilhosas que você não pode deixar de fazer é orar em línguas. Se você é batizado no Espírito Santo,
ore em línguas. Se você não é batizado no Espírito Santo, busque, né, o batismo no Espírito Santo de fogo sobre você. Você vai ter experiências extraordinárias. Falam por aí que isso aí não é verdade, mas meu irmão. O diabo não quer que você se aprofunde na palavra. Então, busque o batismo no Espírito Santo. Vá para o seu quarto, fala com Jesus. Pai, eu preciso da mudança, eu preciso de transformação na minha vida. E Deus vai revelar-se a você. Amém? Estamos aí chegando ao final. E amanhã é terça-feira, né? Mas quarta-feira temos o tratamento da cura interior aqui em Patos, em Minas, na rua Antônio Cândido Borges, 206, na Vila Garcia. Tá bom? E a terceira praça depois do Campo do Vila, a partir das 2 da tarde, nesta quarta-feira, tá bom? Até 7h30 da noite, 8h30. Então, o dia inteiro, você vai, qualquer horário, tá bom? Você vai ser atendido, tá bom? Estaremos o dia inteirinho na igreja atendendo as pessoas. É um atendimento individual, tá bom? E nesse atendimento, nós estaremos abençoando você, estaremos trazendo ensinos profundos, coisas que aconteceram no passado, que estão aí paralisando você hoje. E você foi escolhido para ser uma bênção. Bênção para a sua família, bênção para o seu pai, para a sua mãe, bênção no seu trabalho, aonde quer que você esteja, que você seja a diferença em nome de Jesus, tá bom? Você foi escolhido, minha irmã, para reinar aonde quer que você esteja. Seja você iletrado, seja você analfabeto, seja você quem quer que for, você foi escolhido para ser a diferença, independentemente de onde você esteja. Que você cumpra o propósito de Deus. Muitos crentes estão parados no tempo, porque não estão cumprindo o propósito de Deus. E o propósito de Deus é esse, que você seja abençoado para abençoar aqueles que estão em sua volta, tá bom? Que Deus abençoe os nossos irmãos e irmãs, porque estamos chegando aqui ao final, já estamos aí estourando o tempo já, né? Em nome de Jesus, mas amanhã estaremos de volta, tá bom? No meu perfil, Josi Lima, continue, vá lá no YouTube, você vai e se inscreva lá, tá bom? Para você receber as mensagens todos os dias, se inscreva, dê o seu joinha e vamos levar essa mensagem para outras pessoas que precisam. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estiveram conosco até agora. Foi um prazer. Esteja conosco amanhã também nesse mesmo horário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe você. Amém, Jesus.